Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica. No vídeo de hoje você vai conhecer o hardware responsável por gerar as imagens na nossa placa de vídeo rudimentar, você vai entender todo o funcionamento e vamos fazer um teste prévio para saber se está funcionando. Aí a ideia é que na aula que vem já demonstremos para vocês como gerar as próprias imagens a partir de uma figura que você queira, de uma fotografia específica. Então está bem interessante, acompanhe com atenção, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br. Primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, adicione itens no carrinho. Faltou algum componente? Mande e-mail para sugestões@tigercomp.com.br e na sua compra você pode utilizar o cupom WRKIDS para obter desconto. Confira os nossos cursos Hotmart, links todos na descrição, cursos excelentes, cursos muito bons e a revista WR também para reviver aquela nostalgia boa das clássicas publicações. Prontos para o vídeo de hoje? Segura aí! Tá aqui a nossa tabela para o sinal VGA. Eu lembro vocês que estamos trabalhando com 800 por 600, 60 Hz, como já vimos inclusive no monitor, só que nós fizemos uma adequação para um clock de 10 MHz, por isso nós dividimos por 4 aqui o timing horizontal. Lembram disso? E aí nós vamos ter que fazer mais algumas adequações para tornar possível a exibição de uma imagem no monitor, como veremos a seguir. Então olha só, o hardware inicial é esse aqui. Eu tenho disponível a EEPROM 28256, 28C256, que tem aí 15 bits de endereços, portanto, eu faço 2 elevado na 15, 32K, tá certo? De memória. Lembram que nós temos os counters horizontal e vertical. Nós vamos utilizar a informação destes counters para saber qual é o pixel específico a ser impresso na tela, pois nós estamos fazendo uma varredura na tela que inicia da esquerda para a direita e aí vai para a próxima linha, esquerda para a direita, próxima linha, como já analisamos ao longo das videoaulas. E aí, para tornar isso possível, nós precisamos endereçar cada um desses pixels. Cada endereço vai conter um pixel específico que representa aquele ponto da minha imagem na tela, para gerar uma imagem que faça sentido. E para isso, uma EEPROM vai nos ajudar bastante. Utilizando aqui os bits de endereços, nós conseguimos organizar de uma forma que fique uma resolução lógica interessante. Primeiro vamos entender este hardware aqui, a 28256, ela tem aqui o seu pino de escrita que vamos manter desabilitado, ele é utilizado apenas na sua gravação, no momento de gravarmos o arquivo binário dentro dela. Tem o chip Enable, que será mantido em low, ou seja, sempre em ground, para ela estar sempre funcionando, sempre habilitada. O bit mais significativo de endereços vamos manter sempre em 0, pois não vamos utilizar aquela região da memória para a nossa resolução da imagem. E o Output Enable, que mantém as saídas em True State, a alta impedância, quando está em 1, será utilizado para detectar no timing qual é o tempo em que aparece imagem no display, ou seja, ele evita o intervalo em branco. Então com isso eu consigo sincronizar a imagem com o monitor. Esta é a sacada utilizada aqui, onde eu utilizo uma lógica NAND, que recebe nas duas entradas os sinais de intervalo em branco, o H-blank e o V-blank, aqui o horizontal e o vertical. Observando a imagem aqui você vai entender ainda melhor. Ó. Nós temos o horizontal timing e o vertical timing. O intervalo em branco começa aqui neste ponto e termina aqui, onde eu inicio uma nova varredura do display. E o mesmo para o vertical, ó, inicia aqui e termina aqui. Portanto, eu quero que apenas nesta região aqui, o tempo de display, só no tempo de display as saídas da EEPROM estejam habilitadas, e faz todo sentido. É nesta região aqui que eu vou mostrar a minha imagem. O Blanking Time é utilizado apenas para ter o sincronismo ali, para conter os pulsos de sincronismo horizontal e vertical, como já estudamos. Olhando aqui para o diagrama,
quando um ou outro estiver em low, a minha saída vai estar em high, pois é uma porta NAND. No entanto, quando ambos estiverem em high, eu estou na região do display, ó. Aqui é nível alto até este ponto aqui, e aqui é nível alto até este ponto aqui. Quando ambos estão em high, a saída da NAND estará em low, Output Enable é ativo em low, e aí eu tenho aqui os dados na minha saída do 28, da EEPROM 28256. E aí nós temos a resolução aqui, 800 por 600, como eu dividi por 4, para trabalhar com 10 MHz, que é uma frequência mais baixa, para não termos problema aí de capacitâncias parasitas no circuito, uma vez que estamos trabalhando na protoboard, isso vira em uma resolução 200 por 600. Lembram que o vertical nós mantivemos a relação. Inclusive vimos isso na temporização de sincronismo. É claro que isso aqui vai dar uma imagem em formato retrato e não paisagem. E para adequar isso, de acordo com o nosso hardware, o que eu tenho disponível de EEPROM para trabalhar, eu precisei fazer uma readequação para virar isso em 100 por 75. Então nós temos uma resolução de 100 pixels horizontais por 75 linhas verticais. É uma resolução baixa, é verdade, só que eu lembro vocês que estamos construindo uma placa de vídeo com componentes discretos e na protoboard. Então, por esse motivo, o que conseguimos para agora é essa resolução aí. Mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser um aprendizado enorme para nós. Então, 100 por 75. E aí eu utilizo aqui, eu deixo de utilizar o bit menos significativo do contador horizontal e utilizo os outros 7 aqui. Com isso eu tenho uma divisão por 2. Em binário, se eu eliminar o bit, eu divido por 2. Eu terei aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, se eu tiver o binário 0100 é 4. Se eu elimino o 0 ali da direita, o menos significativo aqui, isso aqui me resulta em 2. Então eu dividi por 2. Por exemplo, também, 100 é o 12. Eliminei esse aqui e vira em 6. Então eu dividi por 2. E a mesma lógica é feita para gerar aqui o 75. Veja a proporção. 200 para 100 é 200 dividido por 100 dá 2. 600 para 75 é 600 dividido por 75 dá 8. Eu divido por 8 aqui. Tá certo? Por isso, os 3 bits menos significativos do counter vertical não serão utilizados. E aí 2 elevado na 3, que é o número de bits que eliminamos ali, dá 8, que é a divisão que eu quero. Então, novamente, se eu fizer aqui o exemplo, pegar o número 16, que é este binário aqui, eu elimino os 3 menos significativos, resulta em 2. Que é 16 dividido por 8. Assim que é a lógica para dividirmos o binário. Com isso, nós temos o horizontal aqui controlando a varredura dos pixels. E perceba que quando houver a virada aqui, eu tiver os 7 bits aqui em 1 e ele volta para 0, aí eu incremento a 7. Isso significa o quê? O avanço para a próxima linha. Então, ele vira tudo de novo. Ocorreu o estouro dos 7 bits aqui, ele vira aqui para 10. Então estou na próxima linha. E com isso ele faz toda a varredura no nosso display, 100 por 75. Assim que funciona, e com isso você consegue compreender como é feito o sincronismo pixel a pixel na imagem, a partir desse endereçamento. E para gerar a cor que eu quero, vem a próxima fase aqui, que é aplicar aqui nas saídas da EEPROM um conversor digital para analógico, pois os nossos pinos RGB recebem um sinal analógico, um nível de tensão. Então, conforme a nossa tabela aqui, eu tenho o vermelho, o verde e o azul, o RGB aqui, eles têm uma impedância de entrada de 75 ohms e uma amplitude máxima de 0,7 volt por volt. Então eu fiz aqui um PDF
E eu vou deixar todos os arquivos deste projeto para download na última videoaula. Em algumas semanas nós estamos encerrando esse projeto, tá certo? Então eu vou disponibilizar todo o esquemático, vou disponibilizar esse mini artigo, vou disponibilizar o software que vamos utilizar para gerar os pixels, para você converter a imagem. Isso vai ser mostrado também em vídeo passo a passo para você reproduzir aí. Eu sei que tem muita gente montando também esta placa de vídeo e vai poder gerar a imagem que quiser no monitor. Então fique de olho nas próximas videoaulas também. Utilizamos este arranjo simples aqui para cada uma das cores, tá certo? Um detalhe importante que eu vou frisar com você é o seguinte: nós temos aqui 8 pinos de saída, então 8 bits, portanto 1 byte por endereço, só que como são 3 cores, eu não posso dividir por 3, então não teria uma proporção correta por cor, RGB, se eu dividir 8 por 3. 7 eu também não consigo dividir por 3 e ter uma proporção inteira por cor. Eu consigo dividir apenas 6. Então 6 dividido por 3 vai dar 2. Então eu vou utilizar do D0 ao D5 aqui, cada 2 bits vai controlar uma cor. Com esse arranjo, com este número de combinações, nós conseguiremos 2 elevado na 6, ou seja, 64 cores possíveis. Então é o que temos para trabalhar, mas já vai ser bem interessante, garanto para você. Então olha só, seguindo aqui, este aqui é o conversor analógico, o conversor digital analógico, que recebe os bits aqui, o mais significativo e o menos significativo, da EEPROM, e converte um sinal analógico de tensão, que o máximo pode ser 0,7 volts. Aqui é o sinal no VGA, RGB, e aqui a impedância de entrada, que é 75 ohms. Então ela forma aí um divisor resistivo com estes dois resistores de entrada. Então o projeto está aqui considerando 0,7 volts. Esta equação eu utilizo para saber os passos, que é 0,7 dividido por 2 elevado no número de bits, menos 1. Como são 2 bits possíveis, 2 na 2 menos 1 dá 3, 0,7 sobre 3 é 0,23 volts. E eu tenho esta tabela aqui. O 00 vai ser 0 volts, que representa a minha cor preta. Se eu colocar no R, G e B, o 0, tá certo? E se colocar tudo 1, eu terei 0,7 volts em cada uma das cores, portanto eu terei o branco. E valores intermediários vão me gerar as cores intermediárias. Beleza, então nós temos aqui a divisão 0 mais 0,23 dá o 0,23, mais 0,23 dá 0,46, mais 0,23 dá ali os 0,7 volts. E aí é projeto de divisor de tensão com resistores, aqui estão os cálculos. Eu obtive 460 ohms para o 0,7 volts, que eu vou utilizar a combinação de R1 e R2. Veja que ambos com 1, eu tenho os dois em paralelo, então o paralelo dos dois dará essa resistência equivalente aqui. Aí eu calculo para o mais significativo em 1 e o menos significativo em 0, que tem que fornecer esta tensão de 0,46 volts. Resolvendo isso, eu calculo 740 ohms aproximadamente, e resolvendo para o menos significativo em 1, eu tenho 0,23 volts, eu vou obter 1555 ohms. Utilizando os comerciais mais próximos, nós temos os 680 ohms e os 1500 ohms, 1K5. Fazendo paralelo dos dois, nós temos o valor próximo aí do calculado para o valor máximo de 460 ohms. Colocando eles na equação, eu obtenho 0,69 volts, que está adequado para o projeto. Então aqui eu deixei o passo a passo como foi calculado. Eu lembro que o projeto é baseado no projeto do Ben Eater, que eu já falei para vocês diversas vezes aqui ao longo desta série das aulas, só que aqui nós estamos explanando em mais detalhes, em muitas videoaulas. Lá ele fez apenas em 2 videoaulas, e ele gerou as imagens utilizando a linguagem Python. Nós aqui vamos trabalhar com a linguagem C, para ser roots mesmo, então trabalhar com a linguagem C ANSI.
As próximas aulas estarão também imperdíveis. E aí, revisando isso, simulando aqui para nós temos o seguinte: D7 e D6 não serão utilizados, tá certo? Então, não importa o valor destes bits aqui. E os outros, D5 e D4, são meu red, vermelho. Colocando ambos em 1, eu tenho o 0,7, 1 e 0, próximo ali do 0,46, 0,1, próximo do 0,23 volts, e 0,0, 0 volts. Isso para cada um aqui, ó. Aqui o verde tem as mesmas combinações e o azul também. Então veja que este conjunto aqui de 6 bits vão me representar cada um dos pixels da minha imagem. Tenha isso em mente. Seguindo aqui, eu posso colocar estes resistores aqui, 680 e 1K5, para o vermelho na minha EEPROM. Então vamos pegar aqui o resistor, 680, 1K5, será no D5 e no D4 aqui, ó. Então aqui será a minha cor vermelha. Os próximos dois será a minha cor verde. Green. E os dois menos significativos aqui será a minha cor azul, blue. E esse é o hardware utilizado para gerar as imagens. Um teste preliminar que você pode fazer, eu novamente vou repetir que o esquemático final vai ser fornecido para vocês ao final da série aqui, mas quem já está montando, você sabe que é ligar aqui os bits respectivos das saídas dos counters, em cada um dos endereços da EEPROM. Também aqui para o counter vertical, a mesma coisa. Lembrando, do menos significativo horizontal fica de fora na EEPROM. E os 3 menos significativos da vertical ficam de fora. Você adiciona um 74LS00 e utiliza uma das portas NAND dele, ligando as saídas de sincronismo horizontal. Aliás, as saídas de intervalo em branco, horizontal e vertical. Então, aqui, estes 3 pinos vão para o RGB já do VGA, esses 3 contatos aqui, e os 2 sinais de sincronismo vertical e horizontal já vão para os pinos, e esses já fizemos o teste, e o terra do circuito, ou seja, vamos precisar destes 6 fios de ligação que estão disponíveis no cabo VGA para ligar no monitor. Ligando uma EEPROM que você comprou nova, por padrão as EEPROMs vêm com todos os endereços preenchidos com FF. Por esse motivo, independente do endereço que eu colocar aqui, eu vou fazer uma varredura completa, eu terei nas saídas aqui sempre 1. Então eu terei sempre a tensão de 0,7 volts. Isso indica ao monitor que é a combinação das 3 cores com a intensidade máxima, portanto, todas as cores com intensidade máxima nós sabemos que gera a cor branca. Ligando o circuito, você deverá ver o seu monitor mostrando uma imagem totalmente branca. E é isso que eu convido você para ver agora na prática comigo. Vamos lá! Está aqui o circuito totalmente montado, o hardware finalizado, o hardware da placa de vídeo. Sincronismo horizontal, sincronismo vertical e a geração de imagem aqui. A nossa EEPROM, o 74LS00 e os resistores aqui do nosso conversor digital analógico, o nosso DAC. E aqui o cabo VGA. Então o RGB está aqui, as cores vermelha, verde e azul. Os 2 de sincronismo horizontal e vertical. E o terra do circuito também vai para o GND do monitor. Alimentação com 5 volts. E aí veja que nós temos as saídas aqui do counter vertical, indo para os endereços específicos aqui da EEPROM. E as saídas do horizontal, indo para os endereços específicos aqui da EEPROM.
Não é uma montagem simples, é uma montagem que tem um grau de complexidade, pois são muitos circuitos integrados e muitas ligações, requer bastante paciência e atenção para você ter sucesso neste projeto, mas é totalmente possível de fazer funcionar. Então o teste é: conecte a EEPROM inicialmente apagada. Uma EEPROM totalmente apagada, ela apresenta FF em todos os seus endereços. Nesta situação, nós devemos ver no monitor uma imagem totalmente branca. Aqui você vê o detalhe do circuito, então estamos utilizando a 28C256 e aqui os resistores utilizados, um K5 e 680 ohms. Cada dupla de resistores representa uma cor. Aqui o vermelho, aqui o verde e aqui o azul. Também os fios de sincronismo vertical e horizontal eu trouxe perto aqui para fazer a ligação do cabo mais facilmente. É que o 74LS00, estamos utilizando apenas uma porta NAND dele para indicar a EEPROM quando é o display time. Então, quando estamos no blank time, eu desabilito as saídas da EEPROM. Vamos ver funcionando, fazer esta ligação agora. Eu vou usar o monitor aqui no formato paisagem mesmo, não tem problema nenhum. Vamos ligar ele inicialmente. Ele indica que não tem nada, não tem sinal chegando, isso já sabemos, pois o circuito ainda não foi ligado. Liberando a saída aqui, alimentando o circuito com 5 volts, aparece a imagem toda branca. Não é um branco totalmente claro aí, pois estamos naquela limitação de 64 cores, então nós temos uma combinação específica para cada conjunto de cores, mas isso já comprova para nós que o hardware montado previamente aqui está funcionando. Agora é só endereçar cada um dos pixels do meu monitor para gerarmos imagens coerentes na tela. Isso na semana que vem, com o nosso software em linguagem C, nós vamos começar a entender. Primeiro eu vou mostrar o programa. Semana que vem a ideia é mostrar como você faz o passo a passo para imprimir uma imagem coerente no seu monitor. Então você vai ver o programa funcionando e como se dá a conversão. E aí na outra semana eu vou explicar o programa em linguagem C em detalhes para você. Isso é muito importante, é mais um aprendizado para nós em linguagem C, tá certo? Então sigam acompanhando, peço seu comentário, seu feedback, deixe seu like, é sempre muito importante para nós. Esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica, nos siga nas demais redes, temos amplo conteúdo também no Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, tudo aqui embaixo, clique em mostrar mais e confira a descrição em detalhes. Valeu sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.